derrama sobre nós o seu amor. Derrama, São Sebastião, derrama, derrama sobre nós o seu amor. O Acampamento Caboclo é um evento de resgate cultural, um evento que emancipa e que torna as pessoas a serem mais humanas e compreenderem a realidade em questão. O acampamento resgata a fé e as origens dos descendentes do povo caboclo, do contestado de Timbó Grande, compreendendo a materialidade que movimenta essa sociedade, e através dessas origens compreendemos nos costumes para a emancipação do povo originário, pois é através da história que compreendemos nossa sociedade. O tema desse ano, então, envolveu o Adeodato, né? Porque é uma figura emblemática, uma figura que incomoda ainda, né? Todo mundo fala do Adeodato como se fosse o diabo que andou por aqui. E eu acho que o acampamento traz ele para que a gente reflita, né? Sobre esse personagem. Era apenas mais um caboclo que andou, que foi líder, assim como o Alemãozinho, como a Maria Rosa, Chiquinho Alonso. Ou seja, o contestado foi uma guerra que envolveu 4 anos e muitas pessoas passaram por aqui, foram importantes na história, né? Mas o Adeodato, mais do que importante, ele é uma figura que ainda assusta as pessoas, né? E que as pessoas não gostam muito de falar dele. E por isso que o tema desse ano do evento é justamente o Adeodato, né? Um homem que foi condenado pela justiça de Santa Catarina, pela justiça desse país. E que tipo de justiça nós tínhamos há 110 anos atrás, né? Que justiça era essa? Ele foi condenado por uma justiça do Coronel Albuquerque, de Curitibanos, que era inimigo número 1 dele. Então o inimigo que vai te condenar vai dizer que tu é o demônio, né? E até hoje as pessoas falam que ele é o demônio, mas o Adeodato é um caboclo que passou por aqui, que defendeu as crianças e que cantava e tocava como vocês. Ele tinha um tino musical muito forte, né? Então o Adeodato é uma figura importante para ser lembrada e para ser repensada, né? Ou seja, até quando a gente vai ficar dizendo que Adeodato era apenas o demônio? Até quando o povo caboclo vai ser apenas uma praga que habitou esse sertão de Santa Catarina? E, na realidade, há que se pensar a população daqui, um povo, né, que trabalhava, que vivia, que construía a vida aqui, que deixou Santa Catarina rica a partir da erva mate, né? E depois deixou Santa Catarina rica a partir da madeira. Então esse povo sempre trabalhou. Adeodato era um trabalhador antes de tudo, né? Todo mundo sabe que ele era trabalhador, e como que alguém que era trabalhador de repente vira, né, o demônio. Ou seja, escolheram ele, né, para condenar toda a população daqui. Então a Guerra do Contestado, ela tem esse papel histórico de condenar as pessoas, mas condenou as pessoas daqui e não condenou ninguém do litoral, não condenou ninguém do Rio de Janeiro, não condenou ninguém de Curitiba, porque só o povo daqui tinha que ser condenado. Engraçado, ninguém questiona um Leborrez, ninguém questiona o papel de um Potiguara. O Potiguara, quando chega aqui no Vale da Santa Maria, né, do Caçador Grande, são 16 quilômetros até a Foz do Rio, lá da Santa Maria até a Foz do Rio, aqui na Cachoeira. Eles promoveram um morticínio muito grande, eles queimaram mais de 5.000 casas aqui. Imagina queimar as casas todas do Timbó hoje e deixar as pessoas na rua. Numa noite fria como essa, estamos em novembro, mas está frio, e as pessoas na rua, né, sem comida, sem casa, sem se agasalhar. Então a gente tem que pensar o passado, mas também refletir como seria hoje se a guerra, se a gente estivesse em guerra, né? Como tantas pessoas estão em guerra no mundo hoje. A guerra é uma coisa muito triste, né? E o que o povo daqui viveu foi muito triste, né? As crianças sofreram muito mais. As crianças são frágeis, e quando o Potiguara, a gente não deveria nem citar o nome dele, né? Ele chega aqui, ele promove um morticínio muito grande, sobretudo para as crianças, né? Ao final da guerra, não haviam mais homens de batalha, né? E poucas mulheres tinham força para lutar, os velhos estavam fracos, as pessoas estavam feridas e machucadas, e as crianças não podiam lutar. E é interessante a gente lembrar que esse mesmo país, né, que promoveu o final da Guerra do Contestado aqui, que no final só tinha criança, e tu não pode matar a criança, né? Tu tem que proteger as crianças para o futuro. Algumas décadas antes, o Brasil já tinha promovido um massacre muito triste contra as crianças do Paraguai. Então a gente tem uma história de matar crianças, ou seja, que país é esse que sempre matou as crianças no final de uma guerra?
muito triste. O contestado, ele tem que ser uma lição a esse país, né? Para mostrar que a gente tem que literalmente se unir como irmandade, como o povo daqui sempre foi unido. O acampamento caboclo é isso, né? A união das pessoas que acreditam que é possível viver, fazer música e sonhar pela felicidade, né? Eu acho que a arte que vem da música, a arte que foi apresentada aqui ontem, né, com a peça do Adeodato, o pessoal que veio de Florianópolis, de Lages, do Rio Grande do Norte, ela tem esse papel de mostrar que a arte mostra a história, não é? Ela mostra a dor da história daqueles que sofreram sem que, de fato, a gente pense como algo triste. Não. A gente tem que pensar no contestado como a luta de um povo que até hoje luta para viver nessa terra. Porque quer ser feliz, não é? Quer ter trabalho, quer ter casa, quer ter escola, não é? A felicidade se constrói, né, a partir das guerras de passado. A gente tem que lembrar do contestado para continuar lutando pela vida. De início, eu vou falar um pouco do que a gente leu, da pesquisa, dessa parte científica, mas um pouco da parte empírica também das vivências, né? Por eu ver essa ligação na família, né? Então, os benzedores, eles foram muito importantes, as mulheres principalmente, que há séculos atrás eram tidas como bruxas, né? E com o passar dos anos, essas mulheres se tornaram necessárias pelo conhecimento das ervas e pela fé para a cura do outro. Então, se eu sei um pouco hoje reconhecer as ervas, para que servem fazer as infusões, foi através da passagem desse conhecimento de geração em geração. E a importância também é porque o nosso povo esquecido pela própria religião, pela falta de condição da saúde e de tantas outras políticas públicas, essas pessoas elas se viravam como podiam. E as mulheres nada mais do que aquele sentimento materno de curar, de proteger e de talvez até suprir uma necessidade que é um direito do nosso povo, mas muitas vezes é esquecido pelo governo, negligenciado. Então, por isso que essa importância e de passar esse reconhecimento também por essas mulheres e homens, porque o meu bisavô era capelão, e também era uma das pessoas respeitadas na comunidade e que, através das suas orações, também curava as pessoas pela fé. Então, pessoas acreditadas e que tivessem valorização. Me chamo Gilson Carlos Souza, sou caboclo, educador e comunicador popular, integro a Associação Paulo Freire de Educação e Cultura Popular, que atua em Fraiburgo, a APAFEC. Também integro a rede de educadoras e educadores caboclos do Contestado. Também sou integrante do Fórum Regional em Defesa da Civilização e da Cultura Cabocla. E, não menos importante, também estou na coordenação do movimento pró-construção da Universidade Federal do Contestado, a Unifecom, tão necessária para diminuir, para desconstruir as desigualdades sociais, econômicas, intelectuais, culturais e sociais da nossa região. Mas o objeto dessa conversa hoje é o acampamento caboclo, desenvolvido pela Associação Cultural Filhos do Contestado do Timbó Grande. Esse acampamento que já aconteceu 7 edições, né? Em 7 edições, e também é um dos espaços hoje, na nossa avaliação, mais importante de divulgação e de experienciar, de viver a cultura e a civilização cabocla do Contestado, por tudo o que acontece no acampamento e da forma que os integrantes da Associação Cultural Filhos do Contestado realizam esse acampamento. Nós, enquanto caboclo, a instituição que eu integro, procuramos sempre participar desse evento porque nós entendemos que isso não tem dúvida, nós não temos dúvida disso, que o acampamento é um espaço riquíssimo de divulgação e construção da Irmandade Cabocla nesse momento.
E quando a gente fala em construir ou reconstruir a Irmandade Cabocla do Contestado, nós estamos falando, portanto, de diminuir as desigualdades sociais no contestado nesse momento histórico. Por que nós podemos afirmar isso? Porque nós somos continuadores. Eventos como o acampamento Caboclo, eu não tenho dúvida disso, ele serve exatamente para continuar a luta dos homens e mulheres que tombaram para libertar esse chão. E quando a gente fala da libertação desse chão, nós não podemos esquecer nunca o que foi e o que é Timbó Grande para a cultura e para a civilização cabocla. O último reduto santo, o reduto de Santa Maria, e hoje é esse espaço cheio de significado, cheio de simbolismo para a civilização e para a cultura cabocla. Por isso que nós fizemos questão e fazemos questão de seguir participando, seguir ajudando dentro das nossas poucas possibilidades a construção desse espaço tão importante que é o acampamento Caboclo, que está indo para a sua 8ª edição nesse ano e é realizado de forma magistral, eu não encontro outra palavra, pela Associação Cultural Filhos do Contestado do Timbó. Então, meu muito obrigado por permitir que esse caboclo participasse desse espaço e que venham outros espaços como esse. Então, nós também não podemos esquecer de todas as pessoas que fizeram essa associação crescer e nem das pessoas que fizeram o nosso orgulho de ser caboclo e demonstrar essa vida e contar o contestado para sempre, pois tudo que fazemos na vida ecoa eternamente. Em resgatar nossas origens é o orgulho de ser caboclo. E com isso, nós não poderíamos deixar de falar em seu Jorge Matoso, um professor caminhante, né, que deixou vivo na nossa cultura cabocla a caminhada dos caboclos sobre a terra do contestado, sobre onde foi a última batalha, que foi Santa Maria. Então, a gente sempre faz a caminhada até o sítio histórico, um jeito festivo, com toque de gaita, com carne de tacho, como os nossos antepassados, os nossos avós, nossos bisavós fizeram, caminharam sobre essa terra, caminharam sobre esse vale, o Vale da Santa Maria, né? Então, hoje nós, tanto como Associação Cabocla, fazemos uma homenagem a seu Jorge Matoso, um professor que devemos muito a ele, e agradecer e elevar a nossa cultura cabocla aos 4 cantos do mundo. Reduto se ouve um grito, Adeodato observador, setembrino que vem chegando, bombardeios e muita dor. Concentrados em Santa Maria, no coração da Serra do Espigão, atualmente Timbó Grande, do contestado essa região. Oh, jagunço,
guerra matando pessoas, é pessoas procurando amor. É a guerra matando pessoas, é pessoas procurando amor. Na mata houve resistência de muitos valentes caboclos, mas contra tantos soldados sobraram deles muito pouco. A Deodato Manuel Ramos, o último apanhado, foi levado a Florianópolis, em uma prisão foi trancafiado. Oh, jagunço, que dor. É a guerra matando pessoas, é pessoas procurando amor.